e faça diferente daquilo que todo mundo faz, né? Se coloque no lugar do cliente, acho que isso é sempre muito importante. Fala galera, chegamos a mais uma edição aí do nosso podcast de pouco em pouco, 18ª edição. Estamos aqui hoje com o Luiz Vacari representando a Love Burger e o Nacho. Eu, Emerson Gomes, representando aqui a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. O podcast de pouco em pouco é um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não contando toda a história depois do glamour, da hora que tudo deu certo. O que a gente quer identificar aqui é justamente toda essa construção, né? O que levou uma ideia a se tornar realidade. Hoje estamos aqui com Eliane Andrade, representando a BTV Coworking. Prazer receber você aqui, né? Contar a sua história um pouco. Conta para o nosso público, né? Quem é a Eliane, quem é a BTV? Bom, prazer. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Vim lá de São Paulo, conhecer um pouquinho mais de Jundiaí, aqui já visitei algumas vezes a cidade. É um prazer estar aqui. E, bom, falando da Eliane em si, sou uma profissional que iniciou carreira, né? Sou formada em administração, comércio exterior, gestão de negócios, comércio e vendas. Iniciei a carreira na área da saúde por uma questão mesmo de oportunidades e sempre fui uma pessoa muito inquieta, indignada com tudo aquilo que se fazia de básico nas empresas, né? Os profissionais chegavam para fazer as entregas, sempre pensando no que eu fui pago para receber versus o que eu vou entregar, né? Então fui desenvolvendo minha carreira, sempre que estava ali nas empresas absorvendo mais responsabilidades. Então hoje eu sou head nacional de uma empresa de tecnologia e saúde e estou aí iniciando esse processo com o BTV Coworking e novamente, né, com esse sentimento de inquietude do que a gente pode fazer diferente, entregar de melhor, como atuo também com a área comercial e naturalmente com a área de relacionamento. Sempre muito preocupada em tudo da forma com que a gente vai fazer as entregas, né? Então, em cada ambiente que eu visito como cliente, eu observo cada detalhe, a forma com que eu fui recebida, a forma com que eu recebi, por exemplo, né, no caso de um ambiente de um lanche, algo que eu fui comprar, como foi que aquele vendedor olhou para mim como uma pessoa e não simplesmente tenho que atingir a minha meta, entregar. Então, tudo isso me fez, né, pensar bastante sobre qual seria a minha forma de empreender, como seria. E aí a gente começa o BTV Coworking, tentando fazer o melhor, né, dessa entrega nesse começo, que também não é fácil, mas estamos na luta. Não é fácil? A gente sempre briga. Então acabamos aqui acabamos aqui. Na verdade, a vida do empreendedor é tão fácil, né, Eliane? É tranquilo, não é? Eu acho que a gente tem uma sensação de facilidade, eu vejo muito. Eu nunca tive essa percepção, talvez muito no início, mas porque eu sempre trabalhei como se eu fosse a dona de todos os lugares que eu passei. Uhum. Mas eu percebia que as pessoas sempre olhavam com outros olhos, né? A ótica é diferente. Então ele está viajando, porque alguns empreendedores, né, empresas que eu passei já mais amadurecidas, já mais consolidadas, então os donos tinham um pouco mais de autonomia, poder aquisitivo, e aí a percepção, o pessoal viaja para fora, consome coisas que de repente eu não consigo consumir e só olha para aquele momento, não pela estrada que ele passou, pela jornada, né, que ele teve que construir. Que ele construiu, né? Para chegar e ter todas esses digamos... Eu acho que você começou a falar uma coisa bem legal, né? Eu falo assim, existe um conceito do empreendedor, e existe o conceito que a gente já falou, acho que em um episódio, mas que é o intraempreendedor. O que é o intraempreendedor? É o cara, como você falou, você sempre nas empresas que você passou, você vestiu a camisa da empresa, você entende as dores do que o cara passa, né? Você contando, mas você não sabe qual é a trajetória dele, quanto que ele já penou para poder hoje, né? E hoje a gente vê muito funcionário que só olha para o patrão, o cara é rico. O cara é rico. Porque não sei o que. Porque ele ganha bem. Mas assim, o cara ele não tem nenhuma mínima ideia de quanto que ele paga de imposto, quanto que ele paga de aluguel, quanto que ele paga, quanto que ele investiu, né? Quanto que ele vende. Você vai vender um lanche aqui, né? Exemplo. A pessoa fala, R$39 um lanche. Às vezes a pessoa fala, que absurdo. Absurdo. Claro, mas é absurdo, né?
Só que a hora que você coloca, aí você vai dar preço do pão, preço da carne, preço da maionese, preço do óleo, preço do ambiente, preço do funcionário, preço da hora do funcionário, né? Preço da energia, preço do gás. A hora que você joga tudo isso, aí o cara, ô louco, mas é tudo isso. Então acho que nosso intuito aqui do empreendedor, né, é para que as pessoas tenham exatamente esse olhar, né? Porque o empreendedor não é o vilão, muito pelo contrário, né? O empreendedor, ele é aquele cara que ele fornece as oportunidades e de acordo com que a pessoa e a vontade dela estar lá dentro e ser uma intraempreendedora junto com o empreendedor, são essas pessoas que vão ser diferenciadas no mercado, né? Como que eu entendo que é o seu caso hoje que você está me falando, né? Não, exatamente. E eu sempre trabalhei com vendas, né? Iniciei ali na recepção de uma farmácia de manipulação, era auxiliar de dentista, mas num determinado momento eu já comecei a fazer negócios, não diretamente estava ali no comercial, mas fazer negócios pela empresa. E eu olhava ao meu redor, eu me preocupava, por exemplo, eu lembro que hoje as coisas mudaram muito, né? Então na minha época era obrigatório tomar um pouco de cuidado com a sua vestimenta para o trabalho, não que hoje não seja, mas hoje a gente tem um pouco mais de liberdade. Sim. E que bom que é assim, né? Comportamento, postura, o que eu falo, em que momento eu falo, se eu sou aquela pessoa tóxica na equipe ou não, ou se eu sou aquela que eu motivo as pessoas a fazerem diferente do que fazem. Então eu me destacava muito nesse sentido. E eu olhava ao meu redor e a maioria não era assim, a maioria estava preocupada com o horário de iniciar, o horário de ir embora e o salário no final do mês. E essa questão que você trouxe do valor das coisas, né, tem um valor que não se mede. Então, às vezes, você quer sim pagar um pouco mais por um produto para você estar num ambiente como esse, mais descolado, mais gostoso de estar dependendo das companhias, né? Um namorado, uma namorada, ou enfim, ou amigos. Então, acho que o valor de tudo aquilo que a gente vende, ele não está relacionado só a quanto ele, do meu ponto de vista, ele custa. Sim. Mas do ponto de quem quer pagar por aquilo, por aquele serviço. E a maioria das pessoas não tem essa percepção. Sim. Né? Você não compra só o produto, né? Você compra o ambiente, né? Você compra o agregado, né? O valor agregado que vem junto com o produto ou o serviço, né? E o que eu vejo, né, daquilo que ele está falando, é que realmente hoje, quem é intraempreendedor dentro de uma empresa hoje, às vezes fica taxado de puxa-saco. Às vezes fica taxado ali de uma pessoa que está jogando contra a equipe, porque, poxa, se você está engajado, você está entregando o resultado, vai crescer a meta. Então, é sempre a lei do mínimo esforço, né? E aí, quando a gente vai para o próprio negócio, a gente começa a perceber o quanto é difícil selecionar para a gente essas pessoas, né? Eu não sei em que momento você vai contar para a gente aqui em Comentar Bem TV, mas o quanto é difícil depois você contratar alguém que vai fazer esse brilho continuar, o brilho do olho, né? E quando que deu essa viradinha de chave? Quando você falou assim, peraí, eu visto a camisa, eu estou numa empresa, eu estou fazendo o meu melhor, mas eu acho que eu posso fazer o meu melhor para mim. Quando que você começou, quando que veio essa ideia para você? Pensar sobre isso, eu já penso há alguns anos, já recebi algumas premiações importantes na época principalmente que eu trabalhava como executiva de vendas. Quando você se torna líder, gestor, para ganhar é mais difícil, porque depende do resultado de todo mundo para que o seu também aconteça, né? Então, sempre recebi grandes premiações e eu sempre fui uma pessoa, às vezes, do ponto de vista, inclusive de parentes, principalmente pai e mãe, né? Maluca. Então, peraí, você hoje tem uma condição financeira melhor e você vai fazer alguns movimentos diferentes. Nunca fiquei numa empresa, por exemplo. Acho que uma das coisas que o empreendedor tem dentro dele é esse incômodo de assim, se eu não estou mais feliz, se eu não acredito, se eu não concordo, se não faz mais sentido, não faz mais sentido, né? Eu nunca fui aquela que fiquei reclamando e continuei na empresa. Todas as empresas que eu passei, fui eu que pedi para sair. Entre elas, teve uma que eu destaco importante, até para entrar nessa questão que você trouxe, que foi o seguinte: eu era gerente da área comercial e eu fiquei pouco tempo nessa empresa
E eu percebi que o propósito, a forma com que eles conduziam, não fazia sentido para mim. E tá tudo certo, porque é a forma deles trabalharem, enfim. Mas não fazia mais sentido para mim. E aí eu busquei oportunidades no mercado, fui para uma empresa de tecnologia em saúde e detalhe, eu saí para ser atendente quase que de telemarketing. E obviamente todo mundo ao meu redor falou assim, você tá maluca, você não vai fazer isso, né? Eu confesso para vocês que eu desabei, porque eu já, na época, né, eu já tinha meu primeiro filho, então financeiramente, para fazer aquela mudança, era muito difícil para mim. Então foi uma fase em que eu tive que tomar uma decisão importante pensando no meu futuro, assim como o empreendedor faz, né? Exato. Então aquilo já foi um gatilho para mim de que eu sou capaz, e quando eu falo eu coloco nós somos, né? Qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer mudança na vida, desde que ela tenha clareza e resiliência. Muita gente hoje não tem resiliência. Porque uma coisa é na onda do oba-oba, eu vou mudar, eu vou sair para aquela empresa que é top, que eu vou ganhar vários benefícios, né? Às vezes o salário não é tão bom, mas os benefícios. Outra coisa é você saber, ok, tudo isso é bom, mas também tem os problemas. Toda empresa que Toda você empresa vai, é igual casamento, os problemas são muito similares. Sim. As relações, eu falo casamento, mas as relações, a relação com a empresa não é diferente. E aí foi quando eu comecei a ganhar dinheiro, e uma das coisas que eu aprendi nesse processo todo foram duas coisas importantes. O autoconhecimento, desenvolver muito isso. E o outro ponto é, peraí, eu estou ganhando dinheiro, eu desenvolvo muito bem o networking, que eu acho que o empreendedor também tem muito isso desenvolvido. Sim. Ele faz muito. Sim. E é engraçado que às vezes nós somos chamados de malucos, né? Então você está numa mesa de bar, você faz negócio. Sim. Né? Eu já ouvi de algumas pessoas, meu Deus, você está conversando com alguém, o tempo todo seus olhos, a sua fala voltado para o negócio, volta, né? para alguma coisa que se refere Sim. a negócio. E aí foi quando eu pensei, poxa, eu tenho networking, eu tenho capacidade, eu tenho competência, não tenho todo o dinheiro que quando a gente coloca no papel, se de fato você for colocar no papel, você nunca abre uma empresa. E aí eu falei, o momento que eu me senti preparada para fazer essa ou uma transição, ou como acontece hoje, que é um trabalho em paralelo, eu vou fazer. E aí, no ano passado, conversando com uma amiga, ela me propôs um negócio e eu disse a ela o seguinte, bom, nesse momento, é a minha paixão, eu quero muito abrir algo relacionado a cuidados com animais, né, é uma coisa que um dia eu com certeza farei, mas eu senti que não era o momento, porque a dependência da minha presença, do negócio, do meu envolvimento, naquele momento eu não conseguiria entregar. E aí surgiu a ideia do coworking. E quando a gente pensou no coworking, eu falei, cara, é isso. Por quê? Porque eu já consumo esse serviço. Então tem um outro segredinho que eu acho muito importante para um bom negócio, para dar certo, é você conhecer um pouco daquilo que você se propõe a fazer. É muito difícil, acontece, e eu acho que tem muita gente capaz de fazer coisas inovadoras sem nunca ter trabalhado com aquilo. É natural, enfim, mas também acho que a gente traz uma vantagem quando você conhece sobre um determinado serviço. E eu falei, bom, eu estou dentro do meu coworking gerando negócio para mim mesma, né? Então hoje sim eu tenho uma pessoa que nos ajuda, né? Faz todo o trabalho administrativo, recebe o cliente, mas a gente está sempre ali trabalhando junto, acompanhando o que acontece, porque a gente falamos muito para essa pessoa, que é o seguinte, que é a Bia, até mandar um beijo para ela. Bia, você tem que, toda vez que você entra aqui no coworking, pela manhã e não tem ninguém, acesse os espaços, use os espaços como se fosse você o cliente. Então olhe na mesa se ela está organizada, se o ambiente está adequado em relação à luz, né? Porque a gente também sempre tem que fazer melhorias. Então a minha percepção, além de todos os cuidados financeiros, planejamento que a gente precisa ter para um negócio dar certo, é ter esse cuidado, esse olhar de consumidor, né? Sim, total. Para que a gente de fato faça uma entrega de qualidade e que o nosso cliente possa voltar, né?
né? Acho que isso é muito importante. E o coworking, cara, eu acho que ele é um conceito muito legal, porque assim, ele dá a possibilidade de uma pessoa ter a própria empresa dele, às vezes é o eu empresário, ele está começando ali o negócio dele, pô, ele não vai construir um escritório, vai alugar uma sala, é uma forma de você compartilhar o espaço, fazer negócios lá dentro, né? Porque você pega uma sala, né? Não sei se o coworking de vocês hoje, como que ele funciona? Eu alugo só um horário, eu falo, eu vou ficar das 10 às 6. Ou eu alugo mensal, ou alugo... Planos, né? São planos. Isso, a gente tem várias possibilidades. Então eu tenho uma sala que a gente chama, é uma sala que eu particularmente gosto muito, que ela é mais voltada para um feedback, uma terapia, uma entrevista, é um ambiente bem aconchegante, leve. Eu tenho as salas privativas que são alugadas para uso mensal e geralmente os aluguéis acontecem no mínimo para 6 meses, que são aquelas empresas que estão começando, e olha que interessante, né? Quando você, mesmo coworking, acontece isso, quando você abre uma empresa, você precisa de um escritório. Sim. Você tem que considerar o valor do aluguel, você tem que considerar que você vai contratar uma pessoa para fazer a limpeza do espaço, uma recepcionista, entre outras coisas. Facilita muito para a pessoa que está começando, né? Exatamente. Fora que para você alugar geralmente um espaço desse, você precisa... Móveis, você precisa fazer um pagamento antecipado ou ter alguém que responda por isso, né? Então... quando você aluga um espaço de coworking, você tem a opção de, por exemplo, Eliane, eu quero alugar por 3 meses, até para conhecer melhor o espaço. Você aluga o espaço com tudo isso que eu estou falando já embutido. Inclusive secretário, né, por exemplo? Sim. Se você precisar do telefone, a pessoa vai anotar o recado para ela, né? Exatamente, tem uma sala de reunião adequada, eu vou receber um cliente, vou receber um material de trabalho, então o correio vai lá, te entrega, não precisa você receber em casa para depois levar para um lugar. Então você tem vários benefícios num único pacote, digamos assim, e com certeza não dá para comparar com se a pessoa tiver que investir, né? Exatamente. O Emerson contou uma história engraçada dele, que ele tinha, quando você começou com a agência, né? Que vocês tiveram que sair correndo para montar um negócio, porque normalmente, quando você está falando, né? A pessoa, ela, às vezes, ela é pequena na empresa, mas ela fechou um negócio com uma empresa grande. E muitas vezes aquela empresa grande vai querer fazer uma reunião com você de negócios. E você não tem lugar. Aí que você vai fazer o quê? Né? E aí que entra esse tipo de negócios, coworking, né? Na época não tinha, né? Não, na época a gente tinha acabado de se formar, a gente fez um TCC, esse TCC tinha dado certo, né? Tinha sido feita uma boa proposta, e aí a empresa falou assim, olha, gostamos da ideia de vocês, a agência que atende hoje a gente não entrega isso que vocês estão entregando, a gente quer fazer uma reunião, a gente quer conhecer o espaço que vocês têm. E aí? E a gente tinha o PJ, tudo bem, já tinha aberto lá, mas muito mais para trabalhar na informalidade, assim, de cada um era quase um home office, né? Quase, E aí teve uma correria para alugar um espaço, comprar móvel, parcelar. Fizemos a reunião, mas deu que ver se tivesse coworking. Se tivesse um coworking nessa época, por isso que é legal falar do coworking, porque às vezes como a gente fala para quem pensa em empreender, muitas vezes, você tem uma facilidade hoje em dia que não tinha antigamente, né? E são espaços planejados, iluminados, bonitos, né? Então, assim, tem ar-condicionado, arejados, né? Cada sala tem que ter ar-condicionado, tem que ter uma internet dedicada. Sim. Um ponto super importante também, né? A gente se preocupa muito, a sala de reunião, a gente pensou em criar uma sala de reunião bem diferente. Então, a gente tem lá uma lousa interativa, onde você pode apenas fazer uma apresentação ou fazer uma interação bem bacana. E sempre com esse pensamento de que, quando eu recebo um cliente, as empresas gastavam muito em móveis caríssimos, móveis também. Hoje não é barato mobiliar uma sala. Um diferencial que nós temos, né? A gente tem as duas opções. Eu quero usar os móveis do coworking, que existe um padrão. Eu não quero, eu quero mobiliar a minha sala. Eu quero mudar a pintura da minha sala. Então, tem essa disponibilidade. Que legal. Na porta da sala, que são todas de vidro, você tem a possibilidade de colocar o logo da empresa. Sim. E uma das coisas que eu sou mais apaixonada por esse movimento é
eu que adoro fazer networking, eu que consigo perceber negócios em todas as esferas, assim, mercados, eu acho que é muito bacana aquele momento em que as empresas estão lá dentro e por algum motivo vai tomar um café e eu já vi negócios surgirem desses cafés. Entre eles, sim. Né? Eu sou prova disso, já fiz vários, já fiz negócios, já fiz vendas, já fiz parcerias fazendo esse tipo de movimento, né? Uhum. Então, eu vejo outra coisa interessante, que digamos que é mais recente, mas está acontecendo muito forte. As empresas dão como benefícios para os funcionários horas de coworking. Então, por exemplo, nós hoje temos algumas parcerias, uma delas é o Beer or Coffee, onde você recebe, sei lá, 10 horas de coworking. Então, você está trabalhando, por exemplo, lá em Santana, onde a gente fica localizado, e você precisa de um espaço lá para trabalhar. Você aluga, pode ser reserva com 1 hora de antecedência, e você usa esse espaço sem gastar R$1, porque foi benefício da empresa, né? Então, além dos PJs, das pessoas que fazem trabalhos individuais, tem o benefício das empresas, que é uma coisa que eu achei incrível. Que legal isso. Porque hoje você vê uma grande maioria trabalhando a maior parte do tempo ainda em home office. Sim. E vamos combinar, o home office é muito bom. Eu, particularmente, faço isso há mais de 20 anos, não tenho problemas com Pra isso. Para você funciona muito bem. Super, eu acho que tem um aprendizado da autogestão, tem um processo que muita gente teve que passar de repente, né, nesses 2 anos, mas eu já trabalhava nesse formato. Mas tem gente que de fato não gosta e que tem uma condição um pouco diferente, né? Sim. Então tem gente que não tem móveis em casa para trabalhar. Tem gente que tem bebê pequeno, que essa criança vai chorar, vai de repente te atrapalhar num momento importante, né? Hoje, apesar de todo mundo já achar isso um pouco mais natural, tem aquele momento que você precisa de uma concentração, uma apresentação com a questão do som ali, um pouco mais de cuidado. Isso naturalmente acontece, né? E a gente tem também essa galera que viaja, e hoje cada vez é mais comum, eu adoro ver isso, que ela não tem um local fixo de trabalho, principalmente quem trabalha com tecnologia, né? Então tá lá no Canadá, qualquer lugar, né? Tá no Brasil, viajando no Brasil inteiro, então fica um período no Nordeste, um período em São Paulo. Os nômades digitais, Nômade né? digital, E ele, às vezes, na maioria, fica em hostels que são barulhentos, é um ambiente um pouco diferente, né? Mas, e aí nesse momento eu preciso de um coworking, ele tem, hoje em qualquer lugar. Qualquer lugar tem, né? Não sei se em Jundiaí tem, acho que tem, né? O quê? Acho que não, pra você expandir aqui pra Jundiaí. A gente quer abrir aqui, a gente quer abrir tem algumas. Tem alguns aqui. Mas acho que nesse conceito que ele está falando aí de você poder personalizar o ambiente, você poder levar seu móvel, acho que não. Isso é bem legal, porque normalmente a pessoa ela precisa personalizar a sala dela, né? O logotipo, alguma coisa assim, né? Pintar. Né? Exatamente. Eu conheço alguns empreendedores aqui em Jundiaí e onde nós estamos localizados, a próxima Braslenes, é um bairro bem bacana ali da Zona Norte, né? Na Alfredo Pujol. E, por exemplo, ir para lá, você não precisa pegar a sua estrutura inteira para abrir negócios em São Paulo. Você pode passar 3 meses lá focado, com um time focado em abrir negócios em São Paulo num coworking, né? Antes de levar toda a operação e fazer tudo lá, né? Exatamente, o custo é muito, muito baixo. Sim. Ou o próprio empreendedor pode passar um período fazendo esse processo, análise daquele mercado, fazendo algumas ações. Porque no final das contas, aqui, por exemplo, pensando em Jundiaí, vocês vendem para o Brasil inteiro, né? Tem empresas que atuam, que fazem entregas em São Paulo, mercado incrível para se trabalhar, para abrir. Sim. Então, acho que é dos dois lados, né? Tanto abrir um coworking aqui, vamos falar já fica a dica aí. Mas também os empreendedores daqui conhecerem a região e fazerem abertura de negócios, porque tem muita oportunidade. Não, em São Paulo, fala comigo, São Paulo dá o dinheiro em São Paulo, cara. Exato. Jundiaí, por mais que seja uma cidade muito rica, né? LH legal e tal, mas assim, o dinheiro mesmo tá em São Paulo, né? Quem quer fazer negócio mesmo para tirar dinheiro é em São Paulo.
Mas uma coisa que ele falou, que o empreendedor tem que ter muita clareza e muita resiliência, né? Que você falou. E resiliência é uma coisa complicada, porque primeiro que é uma palavrinha meio da moda, né? Todo mundo fala, tem que ser resiliente. A entrevista de emprego, aí você vai lá, olha, eu sou uma pessoa resiliente. Exato. Todo mundo prega resiliência, que é o proativo. É uma palavra que está em alta. É o proativo de 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás, quando alguém ia fazer uma entrevista de emprego, a palavra da moda era falar que era proativo. Agora já meio caiu em desuso, agora a palavrinha é resiliência. E pouca gente sabe o que é resiliência de verdade, né? Porque resiliência, como conceito, ela não é da psicologia nem da gestão de pessoas. A resiliência é da física. Resiliência significa a capacidade que um objeto tem de voltar ao seu estado original após sofrer uma pressão. Olha, essa eu não sabia, hein? Não sabia? Essa foi boa. Emerson Essa também é aprendi cultura, agora. né? Então assim, uma bola. Uma bola é um objeto resiliente. Por quê? Você pressiona ela, naquele momento de pressão ela muda o seu estado original, mas quando você solta, a bola volta. Ela volta ao original. Uma bolinha de tênis. No momento que a raquete dá um impacto, ela deforma. Toma uma porrada, deforma, depois Volta. ela volta. Então o que seria uma pessoa resiliente? Uma pessoa que toma porrada E volta. e volta. E volta. E consegue ser a mesma O pessoa estado original. original. E aí é isso que é o complicado, porque as pessoas vão pegando medo. Porque se a gente pega lá histórias empreendedoras, quantas vezes, né, Bill Gates, outros tantos empreendedores quebraram, não deram certo, para depois dar certo. Né? Não, diz a lâmpada mesmo aqui, que eu tô vendo a lâmpada aqui mesmo, né? Que para chegar na lâmpada foram 10 mil tentativas. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Então, resiliência. 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 Eu acredito no meu propósito, eu sei o que eu estou buscando e o erro vai fazer parte. E não só o erro, tem uma coisa que assim, cara, eu sou muito durona. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu falo, eu vou fazer. Persistente. E assim, tem tudo ao seu redor, o que mais tem a gente para te colocar contra esse movimento, né? Então, desde a questão financeira, tá ali difícil, de fato, não tá fácil, é um negócio novo, é um negócio que você precisa provar para as pessoas que de fato funciona, que é legal, né? Então, é até legal eu participar aqui, eu achei interessante, porque eu assisti os outros podcasts, né? Assista também. E adorei, super indico. E achei interessante porque passaram por aqui pessoas já mais maduras nessa questão de empreendedorismo, né? E hoje estou eu aqui, que eu empreendia de certa forma dentro das empresas, porque na área de vendas é isso que você faz, você é dono do seu salário. Exatamente. Né? Todo vendedor como é um empreendedor. Exatamente. Exatamente. E aí a gente entra num contexto um pouco diferente quando você vai, e aí tem família para te colocar medos, né? Muitos fazem sem maldade, a gente tem uma questão cultural enraizada já, né? Das crenças, enfim. Amigos, eu diria que acho que até amigos é um pouco diferente. Amigos, uma grande maioria ainda te fala, vai, porque não tá mexendo com o dinheiro dele, alguns também não estão muito aí, outros de fato acreditam. Por exemplo, você me perguntou, mas quando te deu aquele estalo de fazer algumas mudanças, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima, o Lucas, é um grande amigo, que todas as vezes que a gente senta para conversar, ele fala, Eli, você precisa fazer isso, ele me impulsiona, ele me abre os olhos, que eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa exercitar. Sim. Em tudo, seja alguém CLT ou um empreendedor. O que eu faço de melhor? O que as pessoas enxergam de valor em mim, né? E aí quando você usa isso a teu favor, fica mais fácil, porque você se vende naturalmente. Eu sou muito contra aquele vendedor que vem aqui, abre uma apresentação e te conta tudo. Cara, às vezes você não quer saber metade do que ele está falando, né? Então a gente ainda vê muito vendedor fazendo isso. E o empreender é olhar para as pessoas e o que você precisa e que eu posso te entregar, né? E o vendedor é isso, né? Exato. O bom vendedor, né? O bom vendedor não é aquele que te empurra um produto à força, você precisa saber sua necessidade, né? Acontece naturalmente. Né? Eu costumo dizer, né, por exemplo, hoje eu atuo muito na área da saúde e eu digo o seguinte para os meus liderados, eu falo, como é que você vai vender a nossa solução se você não conhece o dia a dia dele? Então, estude sobre o tema.
pense, converse com pessoas, vai numa palestra, ouça, anote, converse com pessoas ao teu redor. A mesma coisa, empreender é isso. Então, todas as vezes que me dá aquela bad, que eu falo, poxa, né, deu errado, porque eu fico muito incomodada quando um prestador de serviço não vai, e eu sei que vai um cliente no dia seguinte e a gente não entregou aquilo que deveria entregar, né? Então, todas essas coisas, não é só a parte financeira, são esses outros desafios que ninguém conta, né? Então, eu vou dar um exemplo. Não é só o dinheiro, né? Não. É a tua cara, né? É você, né, que tá ali no negócio. O cara que pisa na bola é você. Às vezes a gente fica chateado, né? Fala, pô, meu... Exato. Né? Você fica... A abertura do coworking atrasou por prestadores de serviços que a gente pagava. Eu perdi dinheiro com isso. Paguei o prestador de serviço e ele não veio. Então, nada disso, quando você contrata alguém ou as pessoas que já veem, por exemplo, o teu sucesso ali acontecendo, ninguém, como eu vi num podcast, ninguém pergunta se você está bem. Exatamente. Né? Quais foram os seus desafios nesse percurso? Então, eu acho que isso é muito... A resiliência, ela está muito relacionada a isso, né? Então, primeiro ponto que eu acho, para saber se vai dar certo como empreendedor, é saber sobre a tua vida profissional. Você também foi resiliente, né? Quem está fazendo essa transição, né? E uma outra coisa que eu acho polêmica, mas... Alerta de spoiler. Alerta de polêmica. Aquelas que gostam de polêmica, vamos lá. Quando a gente fala de gerações, né? Eu já vi alguns vídeos, até de certa forma engraçados, que eles falam assim, a reação da geração X, Y, Z, a determinados... E hoje eu sou da geração que quando a gente chegava para trabalhar, eu era contratada, por exemplo, para fazer atendimento na recepção. Primeiro que eu não era assim, já começava o ponto de partida que eu já não tinha esse instinto de ficar assim, olá, boa tarde, minha senhora, e fazer o atendimento. Eu já olhava para tudo, tinha poeira na coisa, eu já ia lá tirar. Né? Proativo. Exato, a proativa. É proativo. E a puxa-saco, né? A proativa. Vista pelos outros, a puxa-saco. Tá fazendo mais que deve. Mas naquela época ainda tinha muito esse movimento que eu acho de extrema importância. Eu acho que não pode haver o abuso de funcionário. Eu acho que de fato as regras têm que estar claras, atividades, mas nada impede a pessoa individualmente a olhar além do que ela está enxergando ali na frente, né? Então, para todas as pessoas que trabalham comigo, eu falo, olhe ao teu redor, olhe as coisas, as oportunidades que você tem ao teu redor, e quem aproveita essas oportunidades é você, porque eu posso te dar uma única fatia de bolo. O que você vai fazer com essa fatia de bolo? Aí é uma decisão sua. Sim. Eu vou vender, eu vou comer, eu vou dividir, eu vou colocar um recheio para ficar diferente, né? Então, assim, não se contentar com pouco e só porque eu tenho que receber o meu salário eu vou fazer isso. Sim. E às vezes, outra coisa muito polêmica, eu nunca estive todo o tempo feliz nas empresas que eu passei. Por vários momentos eu tive aquelas ondas de, cara, já não faz mais sentido para mim, mas eu preciso do emprego, né? E aí o que eu digo para as pessoas, né? Sempre olhar com um olhar muito assim, do que eu posso, são óticas diferentes, como eu posso ver essa situação e aproveitar, tirar proveito dela, né? E não julgar, por exemplo, poxa, eu não gosto mais do emprego, então vou fazer só minha obrigação e tudo está errado, é o dono que está errado, são os meus amigos que estão errados, mas e você? Você está fazendo alguma coisa para mudar, para melhorar para você o seu ambiente, muitas vezes, né? Exatamente. Você sabe que tem uma história muito legal, estava falando dessas coisas, me veio uma história aqui, acho que não tem problema falar o nome da empresa, quando eu trabalhava na Macafé. A Macafé é uma empresa que foi minha grande escola, eu sou publicitário de formação, e eu entrei para trabalhar lá como estagiário. E como estagiário de publicidade, qual é o nosso sonho de estagiário de publicidade? Pô, você quer fazer as propagandas. Você quer pegar lá, você está mexendo no Photoshop, você quer trabalhar, você quer trabalhar a criação. Só que o meu trabalho lá era fazer amostra. Era o dia inteiro ficar picotando coisa para fazendo uns samplingzinhos.
coisa. Para mim era uma escola. Eu tinha que montar artezinha no computador, cortar com estilete, grampear. Mas aquilo para mim era um saco. Não era isso que eu queria como publicitário, né? E eu lembro até hoje, uma vez, na mesa do meu chefe, ele era meu chefe, né? O Michele. Se estiver assistindo, Michele, um beijo para você. Um grande professor para mim. Me ensinou muito, cara calmo. Que eu lembro uma vez que foi muito engraçado. Ele ficava nervoso. Que raiva. Eu falei, nossa, mas que raiva isso, é tudo isso. Enfim, né? E eu lembro que eles pagavam, e eles pagavam uma agência de publicidade, caro, né? E tinha lá uma propaganda, né, que era para aprovação, e tava lá em cima do computador dele, do teclado, e eu do lado, e ele não tava esse dia. E eu peguei aquela propaganda e olhei. Falei, nossa, que porcaria, cara, os caras tá pagando caro pra caramba disso aqui. Olhei, memorizei aquilo, cheguei na minha casa, fui na minha casa e fiz umas 3, 4 ideias daquela mesma propaganda, com títulos diferentes, com ideias diferentes, com fotos diferentes, que eu achei na internet, que eu tinha banco de dados deles. E aí eu deixei, logicamente, a propaganda deles lá e deixei as minhas ideias do lado. E aí ele chegou, e o que é isso aqui? Ah, cara, eu falei pra ele, eu vi essa propaganda aí, não gostei, eu fiz essas ideias aí, você dá uma olhada. E foi aquilo que me levou a não ficar só mais fazendo amostras, porque eles gostaram. Tiraram a agência, que logicamente tá pagando para uma agência pagar super caro, ganhava muito menos, né? Mas assim, a oportunidade estava ali, porque você foi lá e fez. Exato, e indiretamente você estava empreendendo ali. Exatamente. Né? Você olhou com o olhar com o olhar do dono. Né? Tá pagando caro, né? Por um negócio que não é legal, pô, eu posso fazer melhor. E fui lá e arrisquei, porque o empreendedor normalmente ele arrisca. Né? Eu arrisquei, podia ser que o cara não gostou mesmo. Quem que pediu pra você fazer isso aqui? Viu, eu podia levar, né? Já que a onda é polêmica, sendo bem polêmico, sabe onde eu acho que a gente se perdeu? Quando a gente começou a acreditar que o básico bem feito já era diferencial. Sabe? Porque hoje você encontra um colaborador que ele é disciplinado, então ele vai lá e cumpre os horários. Que é uma pessoa que é de grupo, ela não interfere muito no ambiente, ela consegue manter o clima ali agradável. Se aquilo que é o mínimo que você contratou ele para fazer, ele entrega, você está satisfeito com aquilo, viu? Como o mercado de trabalho não está fácil, e tem muita gente ruim, como tem muita gente descomprometida, como tem muita gente entregando pouco, pensando só no salário, em algum momento a gente começou a valorizar o básico bem feito. Exato. Em algum momento a gente começou a achar que o básico bem feito era diferencial, que se eu tenho um cara que faz o básico bem feito, segura. E em algum momento o básico bem feito virou um limite, porque se eu cutucar mais esse cara, ele vai espanar. Exato. Se eu cutucar esse cara e exigir um pouco mais dele, se eu querer a proatividade de fazer algo diferente, de repente esse cara pode ir contra aquilo, não se sentir à vontade a ponto de procurar alguma outra coisa. Então, a onda, eu concordo, eu acho que o básico bem feito é o ponto de partida. Né? Então, é o ponto de partida. Mas ele não pode ser o limitante do seu potencial. Uma vez eu assisti como que você forma um cara aqui? É difícil porque é de perfil, né? Eu aprendi uma coisa. Eu lembro, de novo, a incomodada, e aqui não tem, o que eu vou trazer, né, essa informação que eu vou trazer, ela indifere de profissão, tá? Acho que toda e qualquer profissão, ela é de muito respeito. Exato. E graças a Deus que a gente tem toda e qualquer profissão funcionando muito bem, pessoas que gostam, porque senão alguns serviços nós não teríamos, né? Mas, algumas vezes eu passando ali num caixa, por exemplo, um caixa eletrônico de mercado, e eu via uma pessoa ali falando bem, feliz assim, ali na função, feliz, né? E trabalhando direitinho, e eu falava, poxa, né, acho que eu vou indicar ela para uma empresa, vou dar uma oportunidade. E quando eu chamava essa pessoa para conversar, ela logo saía, não estava interessada, arrumava um motivo, enfim. Aí foi indo que eu, nesse longo processo de desenvolvimento de pessoas, que eu fiz bastante, eu entendi o seguinte, a gente também tem duas coisas que a gente precisa conseguir perceber, identificar e respeitar, porque daí você gasta pouca energia com isso.
Tem pessoas que ela quer o básico, ela não quer muito além do que, por exemplo, ter condições de ir pra praia, tomar cerveja com os amigos. É verdade. E tudo bem, só que aí não adianta eu querer, não adianta eu gastar energias de tentar desenvolver e promover e etc. Essa pessoa que está nesse momento que é dela. E aí entra a nossa percepção, nesse caso como empreendedor é um desafio, porque olha que interessante, eu estou começando, uma das coisas que a gente fez de cara com a Bia, que começou com a gente, foi abrir todas as contas para ela. Olha, e eu corria 2 riscos, essa mulher tá louca, não vai conseguir me bancar por muito tempo e eu vou cair fora. Mas eu trouxe a percepção de, cara, estamos juntos, você tá afim de crescer, de evoluir? A resposta inicialmente foi de que sim. E aí todas as vezes a conversa então você tem que sair do básico, você tem que olhar para mais, porque eu também quero que você cresça. E o interessante do empreendedor, a gente não pode falar 100%, mas a grande maioria que eu conheço, é muito interessante que eles também querem que as pessoas evoluam. Claro. Eles não falam... Porque senão você não cresce também, né? Exato. Para você crescer, você tem que puxar, da nossa né? parte, né? Porque você sempre vai precisar de alguém para crescer junto com você, porque senão você não cresce mais, né? Senão você chega num patamar... Só que em consultorias e empresas, eu encontro muito dono de empresa que tem esse olhar de querer formar, de querer premiar, de querer fazer a pessoa crescer, mas esse olhar não se reflete nos líderes. Porque os líderes, eles têm medo de que alguém abaixo evolua demais e possa ocupar. Isso é muito ruim. É muito ruim. Então, que a gente fala, conseguir manter o olhar do dono e essa questão mais empreendedora em todas as escalas, em todas as esferas. O dono está brilhando o olho. Pode ser que você tenha um colaborador mais no chão, mais no piso, que também brilha o olho, mas se você colocar uma liderança acomodada, uma liderança do básico, ela vai minar esse colaborador. É do ser humano, né? Assim, é tão atrasado, né? Eu já trabalhei em empresas que assim, a pessoa não queria te ensinar o trabalho dela porque ela tinha medo que você roubasse o cargo dela. Exatamente. É muito pequeno do ser humano esse pensamento. Eu acho que a gente evoluiu muito, né? Enfim, eu passei por empresas pequenas, multinacionais, empresas muito grandes aqui no Brasil também. E eu acho que a gente evoluiu muito. Tem também a questão que eu não posso deixar de falar. Não sou uma feminista absurda. Eu não gosto de nada que é em excesso, nem para mais, nem para menos. De qualquer âmbito da minha vida, de qualquer percepção. Mas eu também sei dos desafios que a gente como mulher enfrenta, né? É uma jornada muito difícil e, por incrível que pareça, aconteceu uma situação comigo. Eu tenho já muitos anos de estrada, viajo o Brasil inteiro, lido com líderes, C-levels, até outros níveis de cargos assim, das empresas, e já passei por muita coisa que vocês possam imaginar, né? Resistência até mesmo para receber, às vezes para te dar espaço numa mesa para falar, mas sempre me posicionando. E recentemente, 2022, eu tive uma situação que honestamente foi muito difícil. Eu desliguei o telefone, desliguei a videoconferência e pela primeira vez na minha vida eu desabei a chorar com 43 anos de idade, né? E aquilo pra mim foi assim, cara, a gente luta, a gente passa por inúmeros desafios e ainda enxerga uma sociedade, né, uma grande parte dela muito machista, outras muito feminista, que daí excede o outro lado, a mesma questão que eu enxergo com questão raças, enfim, hoje eu particularmente não tenho problema com nada disso, graças a Deus, mas infelizmente a gente enfrenta ainda muito tudo isso. E o empreendedor, onde eu quero chegar com o empreendedorismo nesse sentido, né? A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para tudo isso, né? Então a gente lida com pessoas muito diferentes, a gente lida com situações muito diferentes e a gente tem que acolher todo esse público e tomar o cuidado também para fazer isso no momento certo, porque isso não dá para fazer de qualquer jeito, né? Eu acho que é um dos cuidados que a gente precisa tomar. Então, começar um negócio, ele não precisa ter
toda a estrutura perfeitamente ali adequada logo que você abriu as portas, né? Tanto que a gente começou com alguns espaços em que a gente olhou e falou assim, não, eu só quero decorar quando eu ver o movimento acontecer e entender o que de fato faz sentido para o meu público, né? E outros espaços estão ok, 100%. E o empreendedor, acho que uma grande maioria começa assim, né? Com pouco dinheiro. Sim. Muita vontade. Muita vontade com aquilo que quer fazer e faz acontecer. Faz. E essa outra questão de lidar com pessoas, acho que é a parte mais difícil. Hoje o mundo é cada vez mais, o nível de depressão alto, né? E eu atrelo sim a muito essa questão de não preparar essa juventude para essa resiliência, porque se a gente for para avaliar o que vem pela frente, questões políticas, questões de saúde, sustentabilidade, a própria natureza se degradando, a gente não está preparando essa nova geração para isso. Quem dirá, assim, para ser empreendedor tem todo um processo para ser um bom profissional, um profissional que consegue passar por todas as dificuldades que a gente, por exemplo, já passou, ele precisa ser resiliente, né? E muita coisa que muitas vezes não se presta atenção no seguinte, eu olho para o hoje, mas eu vou adoecer, eu vou envelhecer, como é que eu me sustento lá na frente? Acho que a minha maior preocupação, né, eu tenho 2 filhos hoje, e eu converso muito com eles sobre isso, primeiro, filhos, olhem só para a carreira da sua mãe, né? Então, tive uma carreira linda, sou apaixonada pelo que eu faço, sou muito grata, sempre um olhar de gratidão para todas as empresas que eu passei, onde eu estou, porque são nelas que eu tive a oportunidade de conquistar muitas coisas e evoluir profissionalmente. Hoje eu estou nesse momento de empreender e mostro para eles a importância do empreender. Sim. E sempre falo para eles, não tem problema, se você escolher ser um CLT, eu vou te apoiar, mas seja um CLT empreendedor. Sim. Que é o início da nossa conversa. Porque eu estou preparando ele para qualquer cenário, né? E digo para ele, tudo que eu tenho hoje não é seu, é meu, fui eu que conquistei, conquiste o seu. Né? E infelizmente a gente ainda tem dificuldade em relação a isso, né? Eu acho que a gente eu tenho 42, 43 você tem, então assim você tem acho que 41, 62, né? Gente, acabou meu copo, eu preciso fazer um desabafo aqui. Normalmente, eu vi que acabou aqui. Normalmente todos cerveja. São 16 episódios anteriores que eu tomo cerveja. Hoje eu não estou num dia legal. Eu estou no momento... Aí ele pegou Guaraná para fingir que é cerveja. Era para ser um uísque, mas acabou muito rápido. Mas enfim, né, só para voltar aqui, nessa época que a gente construía muitas coisas, só de trabalho de escola, por exemplo, para você fazer um trabalho de escola, era um trabalho mesmo, não era hoje que nem você pega o celular, baixa PDF, já tudo pronto. Você tinha que ir na biblioteca, você tinha que pegar o livro, você tinha que abrir o livro, copiar no papel no amasso, né? Exato. Entregar, fazia bonitinho os desenhos. Tinha impressora, computador, tinha, mas eram poucos que tinham acesso a essa tecnologia. A gente tinha, desde criança que eu falo, né? Porque eu acho que é o que vai construindo isso na gente, né? De ser mais proativo, de fazer mais as coisas, porque desde que a gente tinha que fazer mais. Hoje em dia acho que é muito mais fácil, né? As facilidades que vieram com as tecnologias, eu acho que deixa meio que as pessoas meio um pouco preguiçosas, mas um pouco, sabe? É tão fácil fazer as coisas hoje que... Né? Mas eu acho que não é o problema... É o mau uso da tecnologia, você entende? É a mal liderança dentro de casa. Às vezes os pais são líderes em grandes empresas e fazem a gestão de perto do time, mas não faz... infelizmente é uma realidade. Não pense que eu já não passei por essas fases, de que eu tive que voltar e falar, espera aí, eu estou muito distante. Então é assim, como eu faço a tecnologia fazer parte dessa construção, né? E é possível, mas tem que ter regras, tem que ter limites. Sim. E menos superproteção, que eu acho que é Eu acho que é o fundamental. E assim, eu vejo aqui, né? A gente tá num restaurante e tal, é ruim, mas a gente observa.
E assim, crianças muito pequenas, as pessoas, as famílias, às vezes você vê distantes. Os filhos, a primeira coisa que a pessoa todo mundo senta na mesa no celular. Dá um celular na mão de uma criança de 2, 3 anos e aquela criança ela fica assim, ó, sabe, vidrada, não tem esse contato e a super proteção, dá tudo pro filho, tudo de mão beijada. Eu tenho 3 sobrinhos, né, e eu falo pra eles, tem que trabalhar, quer as coisas. Quer trabalho? Eu não sou o Pedro, se eu estiver assistindo aqui eu falo pro Pedrão. O Emerson conhece o Pedro, quando a gente pegou o restaurante mexicano aqui. Ele tinha, acho que na época, ele é menor ainda, ele tava com 15 ou 16, Ele falou, pô, te dá um celular pra mim. Eu falei, dá um celular. Eu falei, eu te dou um emprego, você quer? E aí a gente colocou ele pra trabalhar. Né? Então assim, ensinei pra ele que, cara, Timão, o que você acha? Compra pra mim parcelado aqui. Cara, vamos fazer a conta. Se você comprar parcelado, você vai pagar 10 vezes desse valor. Você vai pagar de juros isso aqui. Vai demorar 10 meses, quase um ano para você pagar. Se você guardar esse X aqui de dinheirinho por mês, em 3 meses, você tá com o teu celular que você quer e tá pago. O que você prefere? Eu prefiro em 3 meses. Eu falei, então beleza, só que você tem que guardar esse valor X. Então você tá ensinando o que pra pessoa primeiro, né? Não vou dar nada de mão beijada. Podia dar um celular para ele? Podia, mas não vou dar. Porque eu acho que é uma mensagem que não é legal, tudo de mão beijada, né? Eu, pelo menos, eu nunca recebi, assim, presentes grandes, né? Tipo, ganhei um carro, ganhei um celular caro. Então, tudo eu tive que batalhar. E eu acho que a gente se torna pessoas mais fortes quando a gente batalha por aquilo que a gente quer. Não sei se eu estou certo ou errado, mas eu acho que o super protecionismo... Mas não tem aquela máxima de que tempos difíceis, tempos fáceis. Tempos difíceis criam homens fortes, que criam tempos fáceis. Exato. E tempos fáceis criam homens fracos, que criam tempos difíceis. Né? Então, talvez a gente está nesse movimento, Eliane, de um tempo de facilidades, que criou pessoas frágeis. Mais frágeis. Né? Então, e essas pessoas frágeis tendem a passar por tempos difíceis. E uma vez eu estava assistindo uma palestra e foi falado o seguinte, que a gente deveria ensinar as pessoas e as empresas de que valor, né, não está na qualidade, na competência. Né? Chegou uma época, acho muito voltado na administração antiga, voltado à qualidade, né, a processo, a tudo, né? E todos os programas e matrizes que foram criadas para isso, para essa gestão, que a gente esqueceu que o padrão, ele não se difere. O que é padrão não se difere. Então a indústria da padronização fez com que todo mundo fosse igual. Mas nossas escolas já produzem para isso, né? A regra de valor e de salário não tem a ver com competência e qualidade, sim com raridade. Exatamente. Quanto mais raro você é, quanto mais você vale. Mais você vale. Exato. Inclusive tem muita gente que se engana, que acha que ser líder, ele ganha mais, às vezes, ser gestor de pessoas, do que alguns profissionais. Esquece que a carreira de especialista hoje é uma das que mais se pagam, né? Exato. Então, são muitos desafios. Se você parar para avaliar, lidar com essa questão cultural que envolve as gerações, a diversidade que é muito bem-vinda e que a gente precisa de fato trabalhar isso e explorar ao máximo essa galera que está super afim de mostrar para o que veio. E eu estive agora num restaurante no Outback. Eu estive numa cidade do interior, passei ali e paramos para almoçar, eu e meu esposo, e tinha uma moça que eu não tinha vontade de sair do balcão, de tão bem que ela me atendia. Eu já não estava mais com fome, mas eu falei, cara, tá tão gostoso a vibe dela aqui, atendendo todo mundo. E o empreendedor, ele busca esse tipo de profissional, claro, que ele olha com o mesmo olhar que você sobre o resultado daquilo que a gente vai entregar. E ao contrário do que acontecia antes, de fato, isso acontecia. As pessoas, por mais que faziam melhor e se doavam, aí elas paralisavam naquele cargo, porque eu não posso tirar você do lugar que você está. Isso acontecia. Hoje mudou muito. Dizer que não acontece, infelizmente ainda tem empresas que não percebem, gestões. Muito antigo ainda, né? Exato. Mas hoje acontece muito menos. Você vê empresas demitindo líderes, demitindo grupos de pessoas que não estão mais fazendo sentido para aquele negócio, né?
Então a gente busca e a gente tem sede de pessoas assim. E a gente quer que elas evoluam juntas. Imagina brindar o sucesso de um novo negócio, da evolução desse novo negócio, contratar mais gente, fazer aquela foto que hoje se faz muito, né? Do primeiro dia lá com 2, 3 pessoas e... Um time agora de 30, Cara, 40, isso né? é o sonho, acho que de qualquer empreendedor, né? Eu acho que todo empreendedor, eu não falaria que ele não pensa no dinheiro, porque seria hipócrita da minha parte, né? Mas eu acho que é muito além do só o dinheiro, né? Você meio que mexe com a sociedade, você melhora a sociedade, você oferece um serviço ali para a sociedade que mata um problema ali, né? Você soluciona um problema. Então eu acho que é mais só do que o dinheiro, é um prazer também, né? E você vê as pessoas se engajando junto com você e querendo também crescer, até é um prazer, né? E mais do que isso, né? Consultoria que eu faço, principalmente na área comercial, eu falo assim, a sua equipe aumenta o ticket. Entendeu? O cara que está desmotivado, ele não aumenta o ticket, ele vai fazer o máximo. Exato. Agora, o profissional que está motivado, que ele está engajado, ele aumenta o ticket, porque ele não se contenta em o cara comprar só aquilo. Ele vai querer ajudar mais. Aqui no restaurante é um exemplo desse, né? No restaurante você vender não só o lanche, mas tem que dar uma batata, tem que dar uma cerveja artesanal, uma caipirinha, 2 caipirinhas, sobremesa. Perguntar se acabou o refrigerante, se a pessoa quer mais. Eu posso trazer outro? Viu? Foi uma dica, posso trazer outro? Foi uma dica. Exato. Mas assim, gente, fechando, 54 minutos. Já, Eliane. Quando o papo é bom, né? Vai, né, meu? Deixa uma mensagem, todo convidado que a gente traz, a gente sempre pede para deixar uma mensagem para os amigos empreendedores, aquela pessoa que está na dúvida, que está passando naquelas decisões que você já passou. Então deixa uma dica aí, por que empreender? Bom, empreenda por paixão. Tenha medo, sim, acho que o importante é importante ter medo, ele nos ajuda também a tomar algumas precauções, mas não paralise principalmente, né? E uma outra coisa importante, não olhe só para o que você de repente possa lá no final, naquilo que é de fato o seu sonho. Então eu só vou empreender se de fato tiver todo esse castelo construído. Construa devagarinho, dê o primeiro passo, assim como eu estou fazendo. Sinta esse gosto, não só dos desafios, mas de dar risada, altas horas da noite, pintando às vezes o estabelecimento. Eu ouvi já algumas pessoas falarem que alguns profissionais, por exemplo, de limpeza, são mais felizes do que diretorias de empresa. E aí eu fui observar o porquê desse comportamento. Elas estão ali em grupo, falando da vida, falando das coisas básicas. E o empreender também traz isso. Traz as suas relações de amizade para perto de você, aquelas que de fato valem a pena, aquelas que te trazem um olhar de positividade, porque de fato, de desafios, dificuldades, você já vai ver sem que ninguém faça muito esforço para te falar sobre isso. Então, tenha medo, mas não paralise, né? Então eu acho que é um recado que eu deixo para você empreendedor, para você profissional, e faça diferente daquilo que todo mundo faz, né? Se coloque no lugar do cliente, acho que isso é sempre muito importante. Muito legal. Tá com medo, vai com medo mesmo, né, meu? Se tiver medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Gente, Luiz, obrigado aí mais um programa, mais um episódio. Eliane, obrigado por ter aceito o nosso convite, de fazer parte, de compartilhar aí as suas experiências. E galera, chegamos então ao fim de mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, onde a gente conta não o glamour depois que deu certo, mas toda a história que fez isso acontecer. Até o próximo episódio. Valeu, gente.